Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Paulo e seus companheiros inauguram hoje um modo de pregar aos pagãos. Se antes o anúncio era sempre feito a povos de tradição judaica que conheciam o Antigo Testamento e se apresentava Jesus como a realização das profecias do Antigo Testamento, eles hoje vão estar em uma terra pagã que não conhece o Antigo Testamento. E ali o anúncio que se faz é que existe um Deus, um único Deus. Isso acontece logo depois da narração de um grande milagre feito por Paulo, muito semelhante àquele que fez Pedro no início dos Atos dos Apóstolos, que por sua vez era semelhante àqueles narrados na vida de Jesus. E hoje Jesus vai usar uma expressão que para o caminho de espiritualidade é determinante: ser cada um de nós a morada, a inabitação de Deus que vem a nós. Isso Jesus promete no Evangelho, que Ele e o Pai virão e farão morada. E para isso começa a nos prometer o Espírito Santo. Ouçamos. Na antífona de entrada de hoje: ressuscitou o bom pastor que deu a vida por suas ovelhas e quis morrer pelo rebanho. Aleluia. Paulo em Icônio é perseguido. Estão dispostos a ultrajar e apedrejar a ele e a Barnabé. Então eles fugiram e foram para Listra e Derbe. Ali começaram a anunciar o Evangelho. E ali em Listra tem um homem paralítico que nunca caminhou. E Paulo, notando que tinha fé para ser curado, ele estava escutando o apóstolo. Ele vai dizer assim: levanta-te direito sobre os teus pés. O homem deu um salto e começou a caminhar. Lembra, meus caros, que se fosse numa terra de tradição judaica, ali já se dizia, está no Antigo Testamento, que ninguém cura um paralítico. Mas ali nós vamos ver no decorrer do texto que não é uma terra de tradição judaica. De todo modo, era um milagre que era grandioso, a tal ponto que eles começaram a pensar que eles eram os seus ídolos, os deuses gregos, Júpiter e Mercúrio. E os sacerdotes logo começam a organizar um grande sacrifício para oferecer aos dois. Ao saber disso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgam as vestes. Esse gesto de rasgar as vestes, muito comum na Bíblia, é um sinal de que estou profundamente indignado e escandalizado com aquilo que vocês estão dizendo. Eu não compactuo com aquilo que vocês estão dizendo. Ora, eles vão dizer assim: nós também somos homens mortais como vós, e vos estamos anunciando que precisais deixar esses ídolos inúteis para vos converterdes ao Deus vivo. Também, quando Pedro e João fazem o milagre da cura daquele coxo na porta formosa do templo, Pedro vai dizer a mesma coisa: eu sou um homem como vocês. Aqui também, então, o autor coloca muita semelhança entre a narração desses dois milagres, mostrando a evidência desses dois apóstolos, que cada vez mais se afirmam como as grandes colunas da igreja. Mas tem aqui um convite à conversão: vos converterdes ao Deus vivo, que fez o céu, e vai descrever o que esse Deus fez. Então é um anúncio de um Deus único. Vocês abandonem os ídolos, se convertam a um Deus único. E esse Deus quem é? Ele é o Criador. Ele não deixou de dar testemunho de si mesmo através dos seus benefícios. Então, não tendo uma comunidade que conhecesse o Antigo Testamento, o apóstolo vai se basear em quê? Na criação. A criação, ela tem a assinatura de Deus. Então ela traz nela os traços de Deus. E assim, então, falando com muito custo, conseguiram que a multidão desistisse de lhes oferecer um sacrifício. Veja que interessante, esses apóstolos saíram do mundo judaico, chegam numa terra pagã, e ali então eles começam a anunciar, encontram uma comunidade de tradição não judaica, que não conheciam o Deus único. São politeístas.
Então, a pregação vai começar a ter um novo perfil, que é aquela de anunciar que existe um único Deus, e esse Deus é Criador. O salmo de hoje, o salmo 113, não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja a glória, porque sois todo amor e verdade. A glória seja dada a Deus, não a nós, mas ao Senhor. São os deuses pagãos ouro e prata, todos eles são obras humanas. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu para os homens. Na aclamação ao Evangelho de hoje, o Espírito Santo, o Paráclito, haverá de lembrar-vos de tudo o que tenho falado. Aleluia. Jesus vai continuar o seu discurso aos discípulos. Depois do lava-pés, continua a lhes falar. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Então, o modo como nós manifestamos o amor para com Deus é na vivência de santidade, na vivência dos mandamentos. O amor, meus caros, tem um grande perigo no nosso tempo, que é aquele de se transformar somente num sentimento que não tem nenhum empenho consigo, de ser banalizado pelas nossas muitas declarações de amor, mas que não é uma decisão de querer e fazer o bem para o outro. O modo como nós amamos a Deus é fazendo bem a nós, que a vivência dos mandamentos é fazer um bem a nós mesmos. A relação com Deus de amá-lo é essencial, mas não pode ser banalizada, se tornar somente uma emoção, palavras, isso não basta. Então, um dos apóstolos, mais uma vez, vai fazer uma pergunta. Judas, não Iscariotes, Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Parece que essa era uma crença existente naquele momento, que o Messias ia se manifestar a um grupo, ou somente a Israel, mas não ao mundo todo. E agora a resposta de Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Em outras palavras, está dizendo o mesmo, viverá os seus mandamentos. E o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Então, é esse aquele tema que eu lhes dizia, importante no caminho de espiritualidade. Sobretudo, os autores orientais, e esse é um traço da espiritualidade ortodoxa oriental, muito baseada no dom do Espírito Santo, eles vão privilegiar a espiritualidade como uma inabitação de Deus em nós. Muitas vezes, quando nós pensamos em espiritualidade, nós pensamos naquilo que nós devemos fazer, a vivência moral, a prática de penitência, a oração, tudo isso é importante. Mas a espiritualidade, primeiramente, é um dom, é a ação do Espírito Santificador em nós. Então Jesus vai dizer assim: se alguém me ama, guarda a minha palavra, eu e o Pai viremos e iremos morar nele. Então, eu lhes dizia já uma vez que Santo Agostinho vai dizer assim: que irrequieta é o coração do homem até que não repouse em Deus. Ó intimidade sublime, que eu te procurava e tu estavas já no mais íntimo de mim. Então, a partir da vida sacramental, a partir do caminho de espiritualidade, nós devemos nos tornar uma habitação do Deus vivo. Aí o Pai, o Filho e o Espírito Santo vêm morar em nós. E nós vamos nos encontrar com Deus no mais íntimo de nós. Isto é o princípio basilar da espiritualidade. Mas para que isso aconteça, é necessário primeiramente o dom de Deus. E o dom por excelência é o seu Espírito. Isto é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. É apresentado por primeira vez o Espírito Santo, mas da frente do tempo pascal, com insistência, para a preparação de Pentecostes, vai se falar, mas com as suas duas missões, nos ensinar e nos recordar. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram
as verdadeiras alegrias. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.